Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa, com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Vamos às manchetes. Primeiro secretário da mesa diretora, vereador Charles dos Passos, fala sobre o apoio da Câmara Municipal nas medidas de prevenção contra o coronavírus em Tupã. Drenagem urbana. Prefeitura diz que 80% das obras foram concluídas. Sociedade Brasileira de Infectologia diz que distanciamento social é fundamental para conter o coronavírus. O Ministério da Saúde diz que para enfrentar o pico da epidemia, o Brasil precisa ter 7 vezes mais testes de coronavírus. Confiram também a previsão do tempo. Está no ar mais uma edição TV Câmara Informa. Sejam todos bem-vindos no ar mais uma edição TV Câmara Informa. E durante toda a semana nós estamos recebendo os vereadores da Câmara Municipal, convidados especiais, tratando desse assunto que realmente o mundo está preocupado, que é a questão do coronavírus. Hoje nós estamos recebendo o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Charles dos Passos, para falar um pouquinho sobre a Câmara, a preocupação da Câmara Municipal, dos 15 vereadores, nas medidas que estão sendo adotadas aqui em Tupã, no país e no mundo, para conter a proliferação, a propagação do coronavírus. Vereador, seja bem-vindo ao TV Câmara Informa, uma série de programas especiais durante toda a semana. Começamos na última segunda-feira com o presidente da casa, vereador Pastor Eliezer de Carvalho, ontem com o nosso coordenador, vereador Ribeirão, e hoje com o senhor. Realmente é um momento de preocupação de todos nós que moramos em Tupã, que moramos no Brasil, uma preocupação mundial. E a Câmara está realmente preocupada, já tomou as suas medidas, afinal de contas foi assinado um ato na última semana com medidas para proteger nós servidores, a população que frequenta tanto o prédio da Câmara Municipal como também da TV Câmara e além de outras medidas, destinação de verbas, né, por parte dos vereadores, enfim, é um trabalho conjunto, um apoio também ao Poder Executivo, um trabalho conjunto para que realmente a cidade de Tupã possa ser preservada, um cuidado especial com a nossa população. Seja bem-vindo ao nosso TV Câmara Informa. Obrigado, Glaucio. Quero agradecer mais uma vez pela TV Câmara estar se preocupando em divulgar, né, o que está sendo feito aqui em Tupã e em todo o país a respeito dessa pandemia, né, que está assolando o nosso planeta. E o Brasil não é diferente. Estamos nos preparando e isso é um ponto positivo para interromper a transmissão do coronavírus. Então o Brasil está se preparando para esperar a chegada dessa epidemia. Nós temos muitos casos aqui no Brasil, mas ainda não é considerado uma epidemia, e sim um surto. Sim. Geralmente o que está ocorrendo é um grande número de infecções concentradas nos municípios de maior população. Então os grandes municípios é que estão sendo afetados. Por enquanto, os pequenos municípios são poucos os que têm caso do coronavírus. Mas todos, independente disso, estão se preparando para receber porque vai chegar, uma hora ou outra, os casos vão começar a acontecer e nós realmente precisamos intensificar os trabalhos para interromper o início de uma proliferação de uma pandemia aqui no Brasil. Se isso não for feito, nós corremos sério risco de colapsar o sistema de saúde. O SUS não tem condições de receber, haja vista que os hospitais particulares são em número muito reduzido em relação ao atendimento realizado para a população de baixa renda e que precisa do SUS. Eu, por exemplo, não tenho plano de saúde. Eu sou servidor estadual e a gente paga o IANSP, que também é um sistema de saúde que tem o mesmo nível do SUS. Então, a grande maioria vai se socorrer ao SUS. E se o pico de epidemia for muito alto, ou seja, se muitos casos aparecerem ao mesmo tempo, o Sistema Único de Saúde não vai suportar essa demanda. E nós temos, a gente tem conhecimento, e isso está sendo divulgado por cientistas, médicos, inclusive o Dr. Douglas, infectologista aqui em Tupã, já disse, o único jeito de tratar um doente grave do corona é através da intubação, ou seja, a gente precisa do respirador. O que é o respirador? É a famosa intubação. A gente, na verdade, coloca o paciente em coma induzido e ele fica no respirador para poder oxigenar. Sem isso, o pulmão entra em colapso, o sistema cardíaco entra em colapso, a pessoa infarta e acaba vindo a óbito.
E nós temos um número muito reduzido de respiradores, em comparação ao número de habitantes que precisa dos sistemas de saúde do SUS. Então, a preocupação, não só do Executivo, mas do Legislativo aqui em Tupã, é conter o início de uma epidemia. Por isso que as pessoas às vezes não entendem. O ato do prefeito do Caio Aoki, eu estava junto com ele quando eles estavam redigindo, participando de reuniões no Paço Municipal. As medidas são necessárias para evitar o início do contágio. Então as pessoas acham assim, poxa, não tem caso nenhum em Tupã. Por que eu preciso fechar a porta do meu estabelecimento? Por que eu preciso parar de ir na academia? Por que eu não posso ir na casa do meu avô? Justamente porque quando for detectado, Glaucio, um único caso, significa que isso já se proliferou. Porque a pessoa às vezes tem o contágio, pega o vírus, ele fica num estágio de incubação que pode variar de 7 a 14 dias e depois disso ele começa a transmitir e às vezes não tem sintoma nenhum. Então, quando esse caso for descoberto, essa pessoa já andou com muita gente, já conversou, já visitou pessoas, já participou de reuniões, já foi no seu serviço e já contaminou um monte de gente, que é cíclico. Essas pessoas também vão falar com outras pessoas e assim existe uma expansão geométrica, não é aritmética. Cada pessoa infecta pelo menos mais 4. Então a gente vai ter um surto, uma epidemia, uma pandemia no Brasil. É isso que esses atos governamentais, tanto do governo federal, dos governos estaduais e dos municipais, está tentando prevenir. Bom, e vale destacar também, né, vereador, que a Câmara, como eu disse no início do nosso diálogo, realmente está preocupada. A Câmara adotou algumas medidas de prevenção junto aos seus servidores, à população, mas continua o trabalho, né? Vocês estão atentos, né? Como o senhor disse, participou dessa reunião junto ao prefeito Caio Aoki, inclusive a Câmara, a mesa diretora, a qual o senhor também compõe, se reuniu e ontem tivemos a suspensão, na segunda-feira a suspensão, melhor dizendo, na última segunda-feira a suspensão da sessão ordinária, mas caso haja necessidade, um projeto realmente relevante, há a possibilidade de uma convocação de uma sessão extraordinária, quer dizer, os vereadores estão atentos, estão preocupados, cada um defendendo a população e, claro, temos que nos unir. A gente que mora aqui em Tupã é uma visão um pouco, realmente até impactante, triste, quando a gente passa pela cidade e vê todo o comércio fechado, tudo parado, mas é para um bem comum, né? Sabemos também que se nós fizermos a nossa parte agora, nos unirmos e um cuidando do outro, vamos torcer para que isso realmente passe num curto espaço de tempo. Mas se a população não tiver essa consciência, infelizmente a previsão não é tão feliz, não é tão otimista, né? Porque aí vai mexer com todos os segmentos da sociedade, economia. Então é o momento de, como o senhor disse, realmente nos preocuparmos com a disseminação desse vírus, porque por mais que não façamos parte do grupo de risco, como estão dizendo, mas só o fato de transmitir o vírus, estar com o vírus e transmitir para outras pessoas, pode chegar assim a esses grupos de risco e nenhum sistema de saúde, nem de primeiro mundo, país de primeiro mundo, estão preparados para absorver, né, uma quantidade tão grande de doentes, exatamente pela questão de ter número de leitos de UTI. Então, quer dizer, temos que ter essa consciência. Mas a Câmara de Tupã está preocupada, já está tomando suas medidas. Vereadores estão, inclusive, destinando verbas impositivas, né, para a área da saúde. Aqueles que não estão destinando, mas estão preocupados, estão trabalhando, cada um no seu segmento. Agora, todo mundo tem que estar junto, né? Isso que é importante a gente ressaltar e bater em cima incansavelmente. Não, com certeza. A Câmara de Tupã, né, eu acho que raras exceções, como é o caso do nosso presidente, que está minimizando o impacto que o coronavírus, né, vai ter sobre o Brasil, a grande maioria das pessoas está realmente preocupada em impedir que venha. Por quê? Como eu disse anteriormente, o que está acontecendo é que nós, em relação aos outros países, ainda temos um número muito pequeno de contaminados. E claro que o número de mortes é proporcional ao número de contaminação. Por quê? A maioria das pessoas que se contagiam tem efeitos
reduzidos, como o de uma gripe comum, que é uma falsa sensação de segurança. Sim. Primeiro que as pessoas acham que é uma gripe comum, que só quem vai ter complicações são pessoas idosas, isso não é verdade. Tem pessoas novas falecendo de 25, 23 anos por causa do coronavírus. Então, claro que a grande maioria realmente se restringe a um quadro clínico muito parecido com a da gripe. Mas existem uma porcentagem grande de pessoas que evoluem, né? Que têm ou problemas cardiorrespiratórios, ou têm problemas de circulação, ou problemas renais, ou diabetes, enfim, tem alguma comorbidade que faz com que a complicação venha, né? E se instale. E a Câmara de Tupã, assim como a grande maioria do povo brasileiro, entende a preocupação e está realmente se preocupando e tomando as medidas necessárias para conter isso aí. Então, me reuni com o presidente e com o segundo secretário e com os outros vereadores. Nós estamos conversando por telefone justamente para impedir essa aglomeração de pessoas e resolvemos tomar essas atitudes, suspender, diminuir o número de funcionários durante o trabalho, porque existem algumas coisas que precisam ser feitas. Nós temos o Tribunal de Contas, que ele com certeza vai entender que algo não foi feito dentro do eixo ou do prazo, porque nós tivemos essa coisa do coronavírus. Mas algumas coisas ficam, por exemplo, a TV Câmara, que precisa estar informando a população do que está acontecendo em Tupã. É um veículo importantíssimo para que a gente possa levar o que está sendo feito. E a Câmara, juntamente com o Executivo, tomou as providências para que nossa população também se resguarde. As pessoas às vezes não entendem, aí mais uma vez a gente sabe o problema econômico que vai causar no nosso país. Se nós ficarmos com essas medidas 1 mês, 2 meses, tem empresas que não vão aguentar, tem empresas que vão dispensar funcionários, tem empresas que vão parar de produzir e a gente sabe qual vai ser o efeito na economia do país. Mas, Glaucio, população, o que adianta estar com o dinheiro cheio, com o bolso cheio de dinheiro e não termos saúde para gastá-lo? Não tem como, né? A gente agora tem que pensar na saúde da população, na nossa saúde. Né? Eu sou funcionário público estadual, trabalho no Fórum de Tupã. O fórum está fechado, está proibida a entrada. Ah, mas não tem nenhum caso. Não tem. É isso que nós queremos impedir com essas medidas. São severas, são amargas. Todos nós teremos prejuízos, não é um ou outro, todos temos. O que nós temos que ter? Bom senso. Claro. Por exemplo, uma munícipe me entrou em contato e falou: Charles, eu tenho uma empresa com prédio alugado e eu não vou conseguir pagar o aluguel, eu vou ter que fechar as portas. Eu falei: entra em contato, porque ela queria que a Câmara de Tupã editasse uma lei para regulamentar isso. O Tupã não pode, o município de Tupã, os vereadores não têm legitimidade, nós não podemos legislar sobre contratos de locação, isso é do governo federal. Eu falei: entre em contato com a locadora do imóvel e explica o que adianta ela exigir a cobrança o pagamento do aluguel e você o mês que vem ter que sair, ela vai ficar sem o aluguel, sem o seu e sem de nenhum. Então entre em contato, eu vou perder, você vai perder, então vamos ver o que a gente pode fazer. Entra num acordo. Eu pago metade esse mês, o mês que vem eu pago outra metade. Quando eu recobrar, a gente revê isso daí. Claro. Então tem que ter o bom senso de empresas, de empregados, de empregadores, enfim. Senão nós vamos ter realmente um colapso na nossa economia. Mas volto a frisar, é necessário. Eu sou favorável a nós combatermos dessa forma, impedir uma disseminação dessa doença e evitarmos o maior número de mortes possível. Porque se vier, como aconteceu na Itália, Glaucio, nós teremos... Agora na Espanha? Um caos, não é só na saúde não, nós teremos um caos na sociedade brasileira. Com certeza. Porque a Itália é um país de primeiro mundo, rico, e não está conseguindo conter a doença. Com todo o dinheiro que eles têm, não tem como conter a doença. Então, o que nós temos que fazer? Impedir que a doença se instale. É o que nós estamos tentando fazer aqui no nosso país e aqui no nosso município. Vereador, nós queríamos agradecer a presença do senhor aqui nessa série, né, de programas especiais que a TV Câmara está produzindo para informar a população.
Eu queria que você deixasse uma mensagem à população. Você falou bastante, orientou bastante, mas é sempre bom a gente reforçar, bater na mesma tecla. E eu não vou entrar aqui no mérito, mas ontem tivemos aí um pronunciamento, né, do presidente da República. Infeliz do presidente da República. Jair Bolsonaro, que realmente divide opiniões. Algumas pessoas ainda apoiam, outras pessoas criticaram. É complicado, é uma situação que, como o senhor disse, diz respeito a todos nós. E a gente sabe, isso aí é certeza matemática. Se isso perdurar, todos nós iremos sofrer. A economia irá sofrer, empregadores, enfim, todos os setores. Por isso que temos que realmente ter essa consciência. A Alemanha, por exemplo, não tem praticamente casos detectados, mas já está fazendo o trabalho de testagem em toda a população, realmente se precavendo. A Itália foi tardia nas suas medidas, a Espanha também. Então, estão pagando um preço alto. Exatamente. O Brasil, a divergência, começamos no tempo correto, demoramos muito, mas estamos fazendo o que dá para fazer, as autoridades estão tomando as suas medidas, as medidas necessárias, mas há uma preocupação nacional, mundial. Então, a gente vai bater sempre em cima. Fique em casa, realmente isolamento, saia se houver realmente a necessidade. Estamos trabalhando aqui, uma distância de mais de 2 metros, realmente para nos proteger. A integridade do vereador, a nossa integridade, eu também trabalho, temos que trabalhar, é a nossa função social informar a população, mas você que pode ficar em casa, se resguarde, se proteja a sua família, porque realmente ou a gente faz isso agora ou vamos pagar um preço maior, muito caro lá na frente. Exatamente. Glaucio, quanto à fala do presidente da República, não sou contra o governo federal, muito pelo contrário, a gente tem que torcer para que o Brasil dê certo, mas foi infeliz, né? O que a gente não pode é minimizar o problema, a gente não pode subestimar o nosso inimigo. O vírus, ele está no ar, através de gotícula de saliva, ele está na roupa, ele está no solo, nos objetos. Então, qual é o principal meio de você evitar a doença? Boa higiene. Coisa simples. Primeiro, lavagem de mãos. Né? Saiu para a rua, tiver a necessidade extrema de sair para a rua, quando voltar, troque de roupa. Evite contato, deixa essa roupa no tanque já para lavar, vá, toma um banho e aí você entra para sua casa. Porque às vezes você tem um parente em grupo de risco ou com alguma doença ou Exato. Idoso que você pode transmitir. Nós, políticos, gestores, nós temos uma responsabilidade maior. Por isso que a fala do presidente não foi de bom tom. Porque muita gente ouve e acredita. E isso não é verdade. Não é só uma gripezinha. Quem tiver algum tipo de problema de saúde pode ter complicações sérias e pode morrer. Desencadear. E desencadeia uma pandemia no nosso país. Então, com as medidas que nós estamos tomando em Tupã, o prefeito Caial que está de parabéns, entendeu qual é a urgência, qual é o receio, o medo e a preocupação referente a isso e decretou estado de emergência em Tupã para poder gastar o que precisar para conter a doença. Estamos trabalhando na Câmara para conseguir arrecadar verba para a Santa Casa, porque vai ser lá, se houver algum caso grave, vai ser lá que vai ser socorrido. Então nós estamos preparando a Santa Casa, já falamos com o secretário de Saúde, já falamos com o Laércio da Santa Casa. Tupã está se preparando, está tomando as precauções para evitar um surto, inclusive fechamento da rodoviária. Então muitas críticas virão, mas a gente prefere ser criticado e fazer o que precisa ser feito do que esperar e contar com a sorte. Nós não podemos contar com a sorte. Então faça a sua parte. Quem puder, fique em casa. Quem tiver necessidade extrema de sair ou para comprar remédio ou para fazer compra de alimentos, tome esses cuidados necessários. Quem tiver algum sintoma de gripe, use máscara. Quem não tiver sintomas, não use máscara aleatoriamente. É uma falsa sensação de segurança que muitos brasileiros estão fazendo. As pessoas não sabem lidar com a máscara e acaba aumentando o risco de contágio. Então, se você tiver sintoma, use máscara. Se não tiver, não use. E eu acho que é por aí, Glaucio. E que Deus proteja a nós e a nosso povo brasileiro durante esse período que vai ser crítico, seja a doença, seja depois da doença, com a economia em colapso. Estamos aqui, brasileiro nunca negou trabalhar, aliás, é o povo que mais trabalha no mundo. Isso é verdade. E estamos juntos para enfrentar essa crise. Se Deus quiser, sairemos dela vitoriosos.
Com certeza. Obrigado. Nós conversamos hoje nessa série de programas especiais com o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Charles dos Passos, aqui gentilmente presente, falando à população de Tupã. Teremos outros vereadores, também convidados especiais ligados à área da saúde para falarmos sobre essa questão, o coronavírus, não só no país, no mundo, mas em especial aqui na cidade de Tupã. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma outra notícia importante. Vamos falar sobre a macrodrenagem. A Prefeitura informa que 80% das obras já foram concluídas. Acompanhe. A Secretaria Municipal de Obras e Planejamento informou que cerca de 80% dos trabalhos referentes à primeira etapa do projeto de macrodrenagem estão concluídos no município. De acordo com dados da Prefeitura, a quinta medição das obras foi realizada no dia 2 de março. O contrato foi iniciado no mês de agosto do ano passado com a empresa Copel Construções, Indústria e Comércio de Araçatuba. O secretário municipal de obras, Valentim Bijeski, diz que a canalização do braço esquerdo do córrego Afonso 13 segue das proximidades da rua Manuel Ferreira Damião, sentido da rua Caingangues. No braço direito, os serviços já estão chegando na Avenida Tamoios. Na outra parte dos serviços, envolvendo o braço direito, ocorre a instalação de tubos de concreto na rua Ernesto Martins Silva, sentido Avenida Lélio Pisa. As obras estão no cruzamento com a rua Coroados, faltando 2 quarteirões para chegar na Avenida Lélio Pisa. A Prefeitura de Tupã informou que durante a medição, o valor de R$ 2.647.531 foi destinado ao braço direito do córrego Afonso 13 e mais R$ 668.034 ao braço esquerdo, correspondendo a R$ 3.315.566 do atual contrato firmado pela administração. E veja depois do intervalo, Sociedade Brasileira de Infectologia diz que distanciamento social é fundamental para conter o coronavírus. O Ministério da Saúde diz que para enfrentar pico da epidemia, o Brasil precisa ter até 7 vezes mais testes de coronavírus. Voltamos já.